Gêmeos órfãos rejeitavam qualquer comida, relatou a nutricionista doutora Patrícia Mendonça após semanas de tentativas desesperadas para alimentá-los. Gabriel e Sofia, dois anjinhos de apenas 2 anos e meio de idade, estavam perigosamente desnutridos, pesando menos de 10 quilos cada um peso alarmante para crianças de sua idade. Seus corpinhos frágeis pareciam bonequinhos quebrados, e seus olhinhos azuis, que deveriam brilhar com a inocência da infância, estavam apagados como 2 estrelas que perderam sua luz. Estava ali, na Casa de Acolhimento São Francisco, uma das instituições mais luxuosas e bem equipadas para órfãos de famílias abastadas do país, que os pequenos Gabriel e Sofia viviam seus dias mais sombrios desde a tragédia que destruiu suas vidas para sempre. O acidente terrível que levou seus pais, Dr. Marcelo Santos, um respeitado cardiologista, e sua esposa Amanda, uma professora universitária adorada pelos alunos, havia acontecido há exatos 3 meses, num final de tarde chuvoso que mudou o destino daquelas 2 criancinhas para sempre. Até que Maria dos Santos chegou. Maria, uma mulher de 48 anos com mãos calejadas pelo trabalho honesto, coração imenso moldado pela experiência de criar 4 filhos e cuidar de 6 netinhos e um instinto maternal tão apurado que parecia um dom divino. Ela havia acabado de ser contratada como faxineira da instituição, mas quando seus olhos maternais encontraram aquelas 2 criancinhas extremamente magras, rejeitando mais uma tentativa de alimentação, algo muito profundo em seu coração de mãe se despedaçou completamente. E foi com paciência maternal, usando técnicas simples que havia aperfeiçoado ao longo de décadas cuidando de crianças, cantando baixinho, brincando carinhosamente, oferecendo o colo seguro e acolhedor que só uma mãe verdadeira sabe dar, que Maria conseguiu fazê-los comer pela primeira vez em semanas, transformando aquela situação desesperadora numa história de amor maternal que mudaria vidas para sempre. Os gêmeos pesavam perigosamente pouco. Gabriel, com seus cabelinhos loiros despenteados e olhinhos azuis sem brilho, havia perdido quase 3 quilos desde a tragédia. Sofia, sua irmã gêmea, uma bonequinha de cachos dourados que antes corriam livres quando ela brincava no jardim da antiga casa, agora pendia tristemente ao redor de seu rostinho magro e pálido. Ambos apresentavam sinais claros de desnutrição severa. Bracinhos finos como gravetos, barriguinhas inchadas pelo jejum prolongado, pele pálida que parecia transparente e aquela letargia característica de crianças que estão perdendo a luta pela própria vida. Dr. Fernando Almeida, diretor da instituição, era um homem na casa dos 55 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente penteados, ternos caros que custavam mais que o salário anual de Maria e uma postura fria e calculista que via aquelas crianças mais como problemas financeiros em suas planilhas de custos do que como seres humanos pequeninhos, carentes de amor maternal. Para ele, Gabriel e Sofia representavam um buraco negro em seu orçamento. Já haviam gasto mais de R$50 mil em consultas especializadas, exames sofisticados e tratamentos experimentais que não apresentaram resultado algum. Maria observava tudo aquilo com uma dor crescente em seu peito maternal. Ela que havia embalado tantos filhos nos braços durante madrugadas inteiras quando estavam doentes, e conhecia cada tipo de choro infantil e seu significado, e sabia instintivamente quando uma criança precisava de colo, de carinho, ou simplesmente da presença tranquilizadora de uma mãe, via claramente o que todos aqueles profissionais diplomados não conseguiam enxergar. Aquelas criancinhas não estavam doentes fisicamente. Elas estavam doentes de saudade, doentes de amor maternal, doentes de colo e carinho. A Casa de Acolhimento São Francisco era realmente um espetáculo de ostentação e luxo material que impressionava qualquer visitante à primeira vista. Localizada num dos bairros mais nobres da cidade, numa mansão que havia pertencido a uma família de industriais, a instituição dispunha de berços importados da Alemanha que custavam mais que um carro popular, equipamentos médicos de última geração que rivalizavam com os melhores hospitais privados do país, playground com brinquedos suíços que pareciam saídos de um parque temático europeu, e salas de aula equipadas com tablets individuais e lousas interativas.
Mas todo aquele luxo material impressionante não conseguia preencher o vazio emocional gigantesco que Gabriel e Sofia sentiam em seus coraçõezinhos partidos pela dor da perda. Os berços de mogno com entalhes delicados pareciam gaiolas douradas para duas crianças que só queriam o colinho apertado de seus pais. Os brinquedos caríssimos espalhados pelo quarto permaneciam intocados, acumulando poeira, enquanto os pequenos se abraçavam compulsivamente, tentando encontrar um no outro o consolo que ninguém mais conseguia oferecer. Eles haviam sido encontrados no local do acidente, numa cena que partiria o coração do mais insensível dos seres humanos. Abraçadinhos no banco traseiro do carro destroçado, chorando desesperadamente e chamando por papai e mamãe, numa voz que se quebrava de tanto sofrimento. Gabriel protegia Sofia com seus bracinhos pequeninos e ela se agarrava nele como se fosse sua tábua de salvação naquele oceano de tristeza e confusão que suas pequenas mentes não conseguiam processar. Desde então, desenvolveram uma recusa alimentar tão severa que estava alarmando todos os profissionais da instituição. Não era apenas birra ou capricho infantil, era algo muito mais profundo e preocupante. Era como se aqueles bebês tivessem tomado uma decisão inconsciente de desistir da própria vida, rejeitando sistematicamente qualquer tentativa de nutrição, qualquer oferecimento de carinho protocolar, qualquer aproximação que não trouxesse de volta aquele amor incondicional e segurança absoluta que seus pais proporcionavam. Dr. Fernando Almeida, com sua mentalidade empresarial fria e suas planilhas de custo-benefício, não conseguia compreender a dimensão emocional daquele drama humano que se desenrolava bem diante de seus olhos. Para ele, crianças órfãs eram um negócio como qualquer outro. Recebia mensalidades poupudas das famílias que haviam deixado heranças para cuidar dos pequenos. Mantinha as aparências com instalações luxuosas para impressionar possíveis adotantes de classe alta. E esperava que tudo funcionasse como uma máquina bem oleada de eficiência administrativa. Mas Gabriel e Sofia estavam desafiando todos os seus protocolos empresariais. Já havia comentado discretamente com a administração sobre a possibilidade de transferi-los para uma instituição pública. Afinal, crianças que não se alimentavam eram mau investimento em sua lógica calculista. Estão custando uma fortuna em consultas especializadas e exames sem apresentar nenhuma melhora. Reclamava ele durante reuniões administrativas, falando daquelas duas criancinhas como se fossem equipamentos defeituosos que precisavam ser trocados. As enfermeiras Sandra Oliveira e Patrícia Costa, embora possuíssem diplomas universitários e certificações técnicas impressionantes penduradas em suas salas, tratavam as crianças de forma mecânica e protocolar que faltava completamente aquele toque humano e maternal que pequenos traumatizados tanto precisam. Chegavam nos horários estabelecidos com seringas mamadeiras e fórmulas nutricionais calculadas com precisão científica, tentavam forçar a alimentação seguindo procedimentos padrão descritos em manuais, e quando Gabriel e Sofia vomitavam ou cuspiam tudo desesperadamente, simplesmente anotavam friamente no prontuário médico e partiam para o próximo procedimento da lista. Não havia carinho genuíno naqueles cuidados, não havia paciência maternal infinita, não havia aquele jeitinho especial que só uma mãe verdadeira possui para acalmar uma criança assustada, para fazer uma criança traumatizada se sentir segura novamente, para despertar naqueles pequenos corações partidos a vontade de viver e de confiar no mundo dos adultos outra vez. Maria observava tudo aquilo com uma tristeza maternal profunda, crescendo em seu peito como uma nuvem carregada de chuva. Ela que havia amamentado e cuidado carinhosamente de 4 filhos, que conhecia intimamente cada manhã, cada tipo de choro, cada necessidade específica de uma criança pequena que possuía aquele instinto maternal apurado pela experiência de décadas lidando com pequenos, via claramente o que estava faltando naquele ambiente aparentemente perfeito. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você já presenciou uma situação onde uma criança precisava mais de carinho do que de dinheiro? Como se sentiu? Suas experiências são muito importantes para nós. Maria dos Santos não conseguia mais se concentrar em suas tarefas de limpeza.
Suas mãos, acostumadas a décadas de trabalho doméstico honesto, tremiam ligeiramente quando segurava a vassoura, e seus olhos maternais se enchiam de lágrimas toda vez que passava pelo quarto, onde Gabriel e Sofia permaneciam abraçados, rejeitando mais uma tentativa desesperada de alimentação por parte das enfermeiras especializadas. Ela havia criado 4 filhos lindos e saudáveis: João, agora com 28 anos e engenheiro civil; Ana Paula, de 25 anos, professora de educação infantil; Carlos Eduardo, de 22 anos, estudante de medicina; e a caçula Fernanda, de 19 anos, cursando psicologia. Todos haviam sido crianças normais, com suas fases difíceis, seus medos noturnos, suas manhãs de resistência para comer, mas Maria sempre soubera instintivamente como lidar com cada situação usando aquela sabedoria maternal que não se aprende em livros nem em cursos universitários. Além disso, ajudara a criar 6 netinhos adoráveis que a chamavam carinhosamente de Vovó Maria e corriam para seus braços toda vez que ela chegava para visitá-los nos fins de semana. Cada um desses pequenos havia passado por alguma fase complicada, desde cólicas de recém-nascido até birras terríveis, e sempre fora Maria quem encontrava a solução maternal perfeita, seja cantando uma cantiga de ninar especial, preparando aquela sopinha mágica que só ela sabia fazer, ou simplesmente oferecendo o colo aconchegante e seguro que fazia qualquer criança se acalmar instantaneamente. Durante o intervalo do almoço de uma quinta-feira particularmente triste, quando a maioria dos funcionários havia saído para suas refeições e o prédio estava mais silencioso, Maria tomou uma decisão que mudaria vidas para sempre. Ela não conseguia mais suportar ver aquelas 2 criancinhas indefesas definhando sem que ninguém entendesse realmente do que elas precisavam. Aproximou-se devagar do cantinho onde Gabriel e Sofia estavam deitadinhos em sua cama hospitalar adaptada, olhando para o nada com aquela expressão vazia e desesperançada que partia o coração de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade maternal. Eles pareciam 2 pequenos fantasminhas perdidos no mundo, abraçados um no outro como se fossem os únicos sobreviventes de um naufrágio emocional devastador. Maria se ajoelhou ao lado da pequena cama com a delicadeza de quem se aproxima de passarinhos feridos, e com a voz mais doce e maternal que conseguiu encontrar nas profundezas de sua alma de mãe, sussurrou carinhosamente: "Oi, meus amorzinhos lindos. A tia Maria veio aqui fazer uma visitinha especial para vocês 2. Posso ficar aqui pertinho de vocês?" Os gêmeos ergueram seus olhinhos desconfiados e assustados, mas pela primeira vez em semanas, não se encolheram nem se afastaram da presença de um adulto. Havia algo diferente naquela mulher, algo familiar e reconfortante que seus pequenos corações traumatizados conseguiam identificar instintivamente. Era a primeira vez em meses que alguém se dirigia a eles com verdadeira ternura maternal na voz, sem pressa, sem objetivos clínicos, sem protocolos médicos para cumprir. Maria conhecia bem aquele olhar perdido e assustado. Era exatamente o mesmo que seus próprios filhos tinham quando estavam doentes, com febre alta durante a madrugada, ou quando acordavam chorando por causa de pesadelos. Era o olhar de crianças pequenas que precisavam desesperadamente se sentir seguras e protegidas nos braços de uma figura maternal verdadeira. Instintivamente, seguindo décadas de experiência maternal, ela estendeu sua mão calejada pelo trabalho honesto e começou a acariciar suavemente os cabelinhos despenteados e sedosos dos pequenos. Para sua imensa alegria e surpresa, Sofia não se encolheu como fazia com todas as outras pessoas. Gabriel, ainda mais surpreendentemente, aproximou sua cabecinha da mão dela, como um gatinho carente e abandonado, procurando desesperadamente por carinho e segurança. "Vocês estão com fominha, meus anjinhos?" perguntou ela, usando aquele jeitinho maternal especial que havia aperfeiçoado ao longo de décadas cuidando amorosamente de crianças pequenas, aquele tom de voz que só uma mãe verdadeira sabe usar, cheio de carinho, paciência infinita e amor incondicional. "A tia aqui trouxe uma coisinha bem gostosa, que sempre fazia para os meus filhinhos quando eram pequenininhos e fofos, igualzinho a vocês." Do seu saco de almoço simples, Maria retirou cuidadosamente um potinho de plástico com mingau de aveia caseiro,
que havia preparado carinhosamente em casa para seu netinho mais novo, Miguel, de 2 anos e meio, exatamente a mesma idade dos gêmeos. Não era nada sofisticado como os purês orgânicos importados e vitaminas especiais caríssimas que os nutricionistas renomados traziam diariamente. Era apenas um mingau simples e humilde, feito com ingredientes básicos, mas temperado com o ingrediente mais poderoso do universo, o amor genuíno de mãe. O mingau havia sido preparado com aveia integral, leite fresco, uma pitada de canela em pó que dava um cheiro acolhedor de casa de vó e um pouquinho de mel orgânico para adoçar suavemente. Exatamente do jeitinho que as mães e avós fazem há gerações, passando de mãe para filha, aquelas receitas simples que nutrem não apenas o corpo, mas também a alma das crianças. Mas antes de mesmo pensar em oferecer qualquer comida, Maria fez algo que nenhum dos profissionais especializados e diplomados havia pensado em fazer. Ela começou a conversar com Gabriel e Sofia como fazia naturalmente com seus próprios filhos quando eram pequenos. Não eram conversas técnicas ou protocolares. Eram aqueles papos gostosos e carinhosos que mães têm com seus bebês, cheios de amor, paciência e atenção genuína. Contou historinhas bobas e encantadoras sobre patinhos que nadavam felizes na lagoa do parque, sobre coelhinhos travessos que adoravam comer cenouras crocantes, sobre ursinhos fofinhos que dormiam abraçadinhos em suas casinhas aconchegantes. Fez caretas engraçadas e expressivas que arrancaram o primeiro sorriso tímido e hesitante de Sofia em meses. Imitou vozes de animais de forma tão divertida que Gabriel deu uma risadinha baixinha, quase imperceptível, mas que foi como música celestial para os ouvidos maternais de Maria. Que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? O que essa faxineira está fazendo vai muito além de limpar. E você precisa ver o que acontece. Vocês acham que ela está certa em se aproximar tanto da criança? Na manhã seguinte, Maria chegou ao trabalho carregando uma expectativa maternal ansiosa que não havia sentido há anos. Havia passado praticamente a noite inteira acordada, pensando incansavelmente nos gêmeos, como uma mãe se preocupa com seus próprios filhos quando estão passando por dificuldades. Sua mente maternal não conseguia descansar, criando estratégias instintivas para ajudar aquelas 2 criancinhas que haviam tocado tão profundamente seu coração de mãe. Trouxe na sua bolsa de trabalho alguns tesouros simples, mas preciosos, brinquedos humildes que seus netos haviam usado e amado intensamente. Um ursinho de pelúcia marrom bem gasto e amolecido por milhares de abraços carinhosos, alguns carrinhos pequenos de plástico colorido que haviam proporcionado horas de diversão e um livro infantil de historinhas com figuras coloridas e alegres que ela costumava ler para seus netinhos antes de dormir. Quando chegou ao quarto das crianças naquela manhã, deparou-se com uma cena que fez seu sangue maternal ferver de indignação. As enfermeiras Sandra e Patrícia estavam tentando mais uma vez forçar mecanicamente a alimentação dos pequenos. Gabriel estava chorando desesperadamente, com lágrimas escorrendo por seu rostinho magro e pálido, enquanto Sandra tentava insistentemente enfiar uma colher em sua boca fechada. Sofia havia se escondido completamente debaixo do cobertor, tremendo de medo, como um pequeno animal acuado, recusando-se a sair de seu refúgio. Era uma cena de violência emocional que qualquer mãe verdadeira reconheceria instantaneamente. Não era cuidado, era tortura disfarçada de procedimento médico. Maria sentiu seu instinto maternal protetor explodir como um vulcão de amor e indignação. "Com licença, por favor", disse Maria com a firmeza respeitosa de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo, mesmo não tendo diplomas universitários pendurados na parede. "Posso tentar uma abordagem diferente?" Sandra revirou os olhos com desdém arrogante e respondeu friamente: "Você é apenas a faxineira. Nós somos enfermeiras formadas e especializadas em pediatria. Temos anos de estudo e experiência profissional." Mas Patrícia, que possuía um pouquinho mais de sensibilidade humana e havia observado como as crianças pareciam inexplicavelmente mais calmas e relaxadas na presença de Maria no dia anterior, interveio diplomaticamente: "Deixa ela tentar, Sandra. Sinceramente, não temos absolutamente nada a perder. As crianças estão piorando a cada dia que passa."
Maria se aproximou dos gêmeos traumatizados com a naturalidade absoluta e a sabedoria instintiva de quem havia criado amorosamente 4 filhos e ajudado a cuidar carinhosamente de 6 netos preciosos. Não havia pressa nervosa em seus movimentos maternais, não havia ansiedade profissional em sua voz doce, não havia protocolos rígidos para cumprir em horários determinados. Ela simplesmente se sentou calmamente na beiradinha da cama hospitalar e começou a brincar naturalmente com os pequenos brinquedos humildes que havia trazido de casa. Gabriel parou instantaneamente de chorar quando seus olhinhos descobriram o ursinho de pelúcia gasto. Sofia saiu cautelosamente de debaixo do cobertor quando Maria começou a fazer os carrinhos coloridos andarem pela cama, produzindo barulhinhos engraçados e divertidos que imitavam motores de verdade. Em apenas alguns minutos preciosos, pela primeira vez em longos e dolorosos meses, as 2 crianças traumatizadas estavam dando risadinhas genuínas e espontâneas. As enfermeiras observavam em silêncio chocante como aquela mulher simples, sem formação universitária em pediatria, sem especializações em nutrição infantil, conseguia em minutos algo que especialistas renomados com doutorados não haviam conseguido em semanas de tentativas frustradas. Então Maria retirou delicadamente da sua bolsa de trabalho o livro de historinhas infantis com páginas amareladas pelo tempo e figuras coloridas que haviam encantado gerações de crianças. Querem que a tia Maria conte uma história bem bonita e emocionante para vocês, meus anjinhos? Perguntou com aquela voz maternal mágica que possuía o poder de acalentar qualquer coração infantil ferido. Os gêmeos se aconchegaram espontaneamente, um de cada lado dela, sentindo pela primeira vez desde a tragédia aquela sensação maravilhosa de segurança e proteção que apenas uma figura verdadeiramente maternal pode proporcionar. Maria abriu o livro cuidadosamente e começou a narrar com paixão maternal a história clássica dos 3 porquinhos, fazendo todas as vozes dos personagens com talento natural, imitando todos os sons e barulhos da narrativa, tornando aquele momento absolutamente mágico e inesquecível. Foi exatamente no meio da história emocionante que aconteceu o primeiro milagre genuíno. Gabriel, completamente envolvido e hipnotizado pela narrativa maternal envolvente, apontou entusiasmadamente para uma das figuras coloridas do livro e murmurou clara e distintamente sua primeira palavra em longas semanas de silêncio. Lobo. Sofia, contagiada pela alegria do irmão gêmeo, bateu palminhas pequenas e delicadas e sussurrou com uma vozinha doce como mel. Lobo mau. Eram as primeiras interações verbais espontâneas e genuínas das crianças desde o trauma devastador que destruiu suas vidas. Maria sentiu seus olhos maternais se encherem completamente de lágrimas emocionadas de pura alegria. Seu instinto maternal havia estado absolutamente certo desde o primeiro momento. Aquelas criancinhas preciosas não estavam doentes fisicamente de forma alguma. Elas estavam doentes emocionalmente, doentes de saudade profunda, doentes de carência afetiva, doentes de amor maternal verdadeiro. E quando finalmente sentiram essa necessidade emocional fundamental, sendo suprida com generosidade e paciência infinita, começaram naturalmente a se abrir para o mundo novamente, como flores delicadas que voltam a florescer quando recebem o cuidado adequado. Aproveitando magistralmente aquele momento mágico de conexão genuína e confiança conquistada, Maria disse suavemente com sua voz maternal mais carinhosa: "Que tal se a tia Maria preparar um lanchinho bem gostoso, igual ao que sempre fazia para os meus filhinhos quando eram pequenininhos como vocês?" E pela primeira vez em meses desesperadores, os gêmeos acenaram positivamente com suas cabecinhas, demonstrando interesse real e espontâneo pela comida. Mas foi nesse momento crucial que Dr. Fernando Almeida chegou para sua ronda matinal administrativa e ficou absolutamente furioso ao deparar-se com aquela cena que considerou completamente inadequada e fora dos protocolos institucionais. O que essa mulher está fazendo aqui perdendo tempo com brincadeiras? Ela deveria estar cumprindo suas obrigações contratuais, limpando os banheiros e as áreas comuns, não brincando irresponsavelmente com as crianças internadas. Enfermeira Sandra, retire-a imediatamente daqui.
Maria se levantou com toda a dignidade maternal que possuía, mantendo sua compostura respeitosa mesmo diante da humilhação pública. Mas Gabriel e Sofia, percebendo instintivamente que sua mãe do coração estava sendo afastada deles, começaram a chorar desesperadamente, estendendo seus bracinhos magros e suplicantes em direção a ela, gritando com uma angústia que partia corações. Mamãe Maria, não vá embora. Era absolutamente óbvio para qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade que aquelas crianças traumatizadas haviam criado um vínculo especial e profundo com aquela mulher que, pela primeira vez, desde a tragédia, as tratava como filhas do coração e não como pacientes problemáticos ou casos clínicos complicados. Nos comentários me digam, vocês já viram uma criança que só se acalma com uma pessoa específica? O que acham que faz uma criança confiar tanto assim em alguém? Quero muito saber suas experiências. 3 dias longos e agonizantes se passaram e a situação médica dos gêmeos havia piorado drasticamente de forma alarmante. Sem a presença consoladora e maternal de Maria, eles voltaram a rejeitar completamente qualquer tentativa de alimentação, fechando suas boquinhas com determinação desesperada e virando rostinhos para o lado sempre que alguém se aproximava com comida. Agora estavam internados na enfermaria especializada da instituição, com soros nutritivos conectados em suas veiazinhas finas como fios de cabelo, monitores cardíacos emitindo bips constantes que ecoavam como lamentos eletrônicos pelo quarto, e uma equipe médica de plantão 24 horas, observando cada batimento cardíaco, cada respiração superficial, cada sinal vital que indicava que aquelas 2 vidas preciosas estavam se esvaindo lentamente. Os médicos especialistas conversavam em sussurros preocupados sobre transferência urgente para a UTI pediátrica do hospital mais equipado da cidade. A desnutrição havia atingido níveis perigosamente críticos. Gabriel pesava apenas 8,2 quilos e Sofia apenas 7,8 quilos, pesos que representavam risco iminente de falência múltipla de órgãos em crianças de 2 anos e meio. Dr. Carlos Mendonça, o pediatra intensivista mais respeitado da região, havia sido chamado para avaliar o caso, e sua expressão sombria não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Se não conseguirmos reverter esse quadro nas próximas 48 horas, explicou ele para Dr. Fernando em tom profissional, mas carregado de preocupação, teremos que considerar alimentação forçada através de sonda nasogástrica e suporte intensivo completo. Maria não conseguia trabalhar adequadamente. Seu coração maternal estava literalmente partido, despedaçado em 1000 pedaços, vendo através da porta de vidro da enfermaria aquelas 2 criancinhas que haviam se tornado parte de sua alma, definhando sem que ela pudesse fazer absolutamente nada para ajudá-las. Durante cada intervalo de trabalho, ela subia discretamente até a enfermaria, apenas para vê-los através do vidro transparente, sussurrando orações silenciosas e prometendo a Deus que faria qualquer coisa para salvá-los. Gabriel e Sofia permaneciam abraçadinhos mesmo inconscientes, seus corpinhos pequenos e frágeis unidos numa demonstração instintiva de amor fraternal que tocava a alma de qualquer pessoa que os observasse. Mas agora nem tinham mais forças para chorar ou se mexer. Era uma imagem devastadora que dilacerava a alma de qualquer mãe verdadeira. Foi numa quinta-feira à tarde, às 14h47 exatos, que tudo mudou de forma dramática e definitiva. Sofia começou a ter convulsões violentas devido à hipoglicemia severa, que havia atingido níveis críticos em seu pequeno organismo. Alarmes estridentes começaram a soar por todo o corredor, luzes vermelhas piscaram desesperadamente, e uma equipe médica de emergência correu imediatamente com ela para a sala de reanimação pediátrica. Gabriel, mesmo em seu estado debilitado, percebeu instintivamente que algo terrível estava acontecendo com sua irmã gêmea, sua companheira inseparável desde o ventre materno. Começou a gritar desesperadamente, com uma voz rouca e fraca, mas carregada de uma angústia primitiva que ecoava pelos corredores como o lamento de um animal ferido. Sophie! Sophie! Cadê minha Sophie? O menino estava entrando numa crise nervosa aguda
que fazia seus batimentos cardíacos dispararem perigosamente no monitor. Suas pequenas mãos tentavam arrancar os fios e sondas conectados em seu corpo. Seus olhinhos rolavam descontroladamente, e nenhum dos funcionários especializados conseguia acalmá-lo de forma alguma. Maria estava limpando o corredor do terceiro andar quando ouviu aqueles gritos desesperadores que cortaram seu coração maternal como facas afiadas. Sem pensar duas vezes em consequências ou protocolos, largou imediatamente todos os utensílios de limpeza, espalhados pelo chão, e correu desesperadamente para a enfermaria, movida por um instinto maternal mais forte que qualquer regra institucional. Encontrou Gabriel em pânico total absoluto, tremendo convulsivamente e gritando por Sofia com uma angústia que faria qualquer mãe do mundo chorar instantaneamente. O menino estava literalmente morrendo de desespero emocional, e nenhum dos profissionais treinados e especializados conseguia sequer se aproximar dele sem que suas convulsões piorassem drasticamente. "Por favor, deixem eu tentar", implorou Maria com lágrimas desesperadas escorrendo por seu rosto maternal. "Doutor." Fernando, vendo que todas as tentativas médicas haviam falhado completamente, e com medo de perder também Gabriel, autorizou numa voz derrotada: "Faça alguma coisa. A criança vai ter uma parada cardíaca se continuar assim." Maria pegou Gabriel em seus braços maternais, com toda a delicadeza e amor que uma mãe reserva para seus próprios filhos nos momentos mais críticos. Começou imediatamente a fazer o que havia aprendido em décadas de maternidade prática. Cantou baixinho as cantigas de ninar mais doces e tranquilizadoras que conhecia. Balançou o menino com movimentos suaves e ritmados que imitavam o útero materno. Sussurrou palavras de carinho absoluto e proteção incondicional diretamente em seu ouvinho pequeno. Lentamente, muito lentamente, como um milagre acontecendo em câmera lenta, Gabriel foi se acalmando gradualmente. Seus batimentos cardíacos começaram a normalizar no monitor. Sua respiração se tornou mais regular e profunda, e seus pequenos punhos fechados relaxaram nos braços seguros de Maria. "Mãe", sussurrou Gabriel pela primeira vez desde a tragédia, olhando diretamente nos olhos molhados de Maria com uma confiança absoluta e pura. "Mãe, a Sophie vai ficar boa?" O coração de Maria se despedaçou e se recompôs simultaneamente naquele instante eterno. Aquela criança preciosa havia-a escolhido definitivamente como mãe substituta, depositando nela toda a confiança e esperança que seu pequeno coração conseguia reunir. Foi nesse momento exato que Sofia retornou da sala de emergência, ainda muito debilitada e pálida, mas estabilizada e consciente graças aos cuidados médicos intensivos. Quando Gabriel viu sua irmãzinha sendo trazida de volta, estendeu seus bracinhos fracos, mas determinados, e Maria compreendeu instintivamente que aquele era o momento da verdade absoluta. Se as crianças não se alimentassem voluntariamente nas próximas horas, não haveria mais nenhuma possibilidade de reversão natural do quadro. Seria alimentação forçada ou morte. E Maria sabia no fundo de sua alma maternal que aquelas crianças prefeririam morrer a viver sem amor verdadeiro. Maria pediu humildemente para a cozinha da instituição trazer os ingredientes mais simples e básicos possíveis: leite integral fresco, farinha de aveia fina, açúcar mascavo orgânico, uma pitada de canela em pó e mel puro de abelhas. "O que exatamente a senhora pretende fazer?" perguntou a nutricionista doutora Patrícia com curiosidade profissional genuína. "Estou fazendo exatamente o que faria pelos meus próprios filhos se estivessem na mesma situação", respondeu Maria com uma determinação maternal que não admitia questionamentos. "Vou preparar o mingau do amor, a receita que minha mãe me ensinou, que eu ensinei para minhas filhas, e que sempre funcionou quando uma criança precisava de comida que alimentasse não só o corpo, mas também a alma. Ela preparou o mingau mais simples do mundo, mas temperado com o ingrediente mais poderoso do universo: amor maternal genuíno e incondicional. Cada movimento de sua colher de pau era uma oração silenciosa. Cada pitada de tempero era colocada com a intenção amorosa de uma mãe que prepara comida para salvar a vida de seus filhos. Sentou-se cuidadosamente na cama hospitalar, com os 2 gêmeos aninhados em seus braços, como pintinhos procurando o calor maternal.
exatamente como fazia com seus próprios filhos quando eram pequenos e precisavam de cuidados especiais. Começou a contar uma história encantadora, enquanto oferecia colherinhas minúsculas do mingau, intercalando narrativa com alimentação numa dança maternal milenar. Era uma vez dois irmãozinhos que se amavam tanto, mas tanto, que nem a tristeza mais profunda do mundo conseguia separar seus corações. Narrava Maria com sua voz mais doce e hipnotizante, oferecendo pequenas colheradas entre os capítulos da história. Gabriel e Sofia, completamente hipnotizados pela segurança maternal e pela magia da narrativa, começaram a aceitar a comida pela primeira vez em dias. Foi então que Maria decidiu revelar seu segredo mais precioso. Ela não havia sido sempre apenas uma faxineira simples. Durante 15 anos intensos e dedicados de sua vida, havia sido enfermeira pediatra especializada em crianças traumatizadas e hospitalizadas por longos períodos. Conhecia intimamente cada necessidade emocional de uma criança internada. Sabia exatamente como identificar e tratar traumas infantis profundos. Possuía conhecimento científico e experiência prática para lidar com situações exatamente como aquela. Mas havia abandonado voluntariamente a profissão quando seus próprios filhos eram pequenos, escolhendo dedicar-se integralmente à maternidade em tempo completo. Só voltara ao mercado de trabalho como faxineira, após ficar viúva prematuramente, precisando desesperadamente sustentar sozinha sua família numerosa e aceitando qualquer trabalho honesto que pudesse conseguir. Por que nunca mencionou sua formação profissional antes? Perguntou o Dr. Fernando, agora observando em silêncio respeitoso aquela transformação miraculosa acontecendo diante de seus olhos. Porque vocês nunca perguntaram sobre minha história, respondeu Maria com simplicidade absoluta, concentrada completamente em alimentar seus filhos do coração com toda a paciência maternal que possuía. Em 2 horas absolutamente mágicas, Gabriel e Sofia haviam consumido mais alimento nutritivo do que conseguiram ingerir em 2 semanas de tentativas frustradas. Não apenas isso, estavam sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses, brincando timidamente com os dedos de Maria, balbuciando palavrinhas doces, interagindo com o mundo ao seu redor de forma natural e espontânea. A presença maternal verdadeira e incondicional havia operado o milagre científico que toda a medicina moderna, com todos os seus equipamentos sofisticados e protocolos especializados, não conseguira realizar. Devolver àquelas crianças traumatizadas a vontade fundamental de viver e de confiar novamente no amor dos adultos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias como essa mostram que o amor maternal não tem preço nem diploma. O que vocês acharam dessa transformação? Já presenciaram algo assim? Seu apoio faz toda a diferença. 3 meses transformadores se passaram e Gabriel e Sofia estavam completamente irreconhecíveis em todos os aspectos possíveis. Haviam recuperado totalmente o peso perdido durante o período traumático, atingindo os 14 quilos cada um, peso ideal para crianças saudáveis de 2 anos e meio. Voltaram a brincar com entusiasmo infantil genuíno, a rir com aquela alegria cristalina que só crianças pequenas possuem, a correr pelos corredores da instituição, enchendo o ambiente de vida e energia positiva. Mas o mais importante e significativo de tudo, eles haviam encontrado uma nova família verdadeira, construída não pelos laços biológicos, mas pelos vínculos ainda mais profundos do amor incondicional e da escolha consciente de amar sem reservas. Dr. Fernando Almeida, profundamente impactado e transformado por tudo que havia presenciado durante aqueles meses de aprendizado humano, tomou uma decisão administrativa que mudaria não apenas a vida de Maria e dos gêmeos, mas o futuro de toda a instituição. Maria não seria mais uma simples faxineira contratada para serviços de limpeza. Ela seria imediatamente promovida ao cargo recém-criado de coordenadora de cuidados maternais humanizados. Seu novo salário seria equivalente ao de uma enfermeira especializada sênior, com todos os benefícios corporativos incluídos, plano de saúde familiar completo e a responsabilidade oficial de treinar e supervisionar toda a equipe sobre a importância fundamental do cuidado humanizado e amoroso no tratamento de crianças institucionalizadas.
Aprendi uma lição fundamental e transformadora observando você trabalhar com essas crianças, disse Dr. Fernando para Maria durante a cerimônia oficial de sua promoção, na presença de toda a equipe e da imprensa local que havia se interessado pela história. Descobri que não basta alimentar apenas o corpo das crianças com nutrientes científicos. É absolutamente essencial alimentar também suas almas pequenas com amor genuíno, e isso somente uma pessoa com verdadeiro coração maternal consegue fazer adequadamente. A história inspiradora dos gêmeos órfãos e de Maria, a faxineira que se tornou mãe do coração, se espalhou rapidamente pela cidade, pelo estado e depois por todo o país através das redes sociais e reportagens televisivas. Outras instituições infantis começaram imediatamente a procurar e contratar profissionais que combinassem competência técnica sólida com verdadeiro amor maternal instintivo. Maria se tornou referência nacional reconhecida em cuidados humanizados para crianças órfãs e traumatizadas, palestrando em congressos, participando de programas televisivos, escrevendo artigos científicos em parceria com psicólogos e pediatras, e provando de forma definitiva que o amor de mãe verdadeiro pode sim curar feridas emocionais profundas que a medicina tradicional protocolar não consegue sequer tocar. Universidades começaram a convidá-la para ministrar cursos sobre maternidade terapêutica e cuidados afetivos em pediatria. Hospitais pediátricos de todo o Brasil implementaram o Protocolo Maria, um conjunto de diretrizes que combinava cuidados médicos especializados com atenção maternal humanizada. Gabriel e Sofia foram adotados oficialmente por uma família extraordinária. Dr. Ricardo e Ana Paula Martins, um casal de médicos pediatras na casa dos 40 anos, que havia tentado ter filhos durante 15 anos sem sucesso. Eles não apenas compreendiam profundamente a importância crucial de manter Maria presente na vida dos gêmeos, como fizeram questão absoluta de torná-la parte integral de sua família estendida. Essas crianças já têm uma mãe do coração, declarou Ana Paula durante o processo de adoção, emocionada até as lágrimas. Nós queremos ser os pais adotivos que complementarão essa família linda que já existe. Maria não é apenas bem-vinda em nossa casa, ela é essencial e indispensável para a felicidade e segurança emocional de Gabriel e Sofia. A família adotiva, demonstrando uma generosidade e compreensão extraordinárias, preparou um quartinho especial e aconchegante na nova casa dos gêmeos, exclusivamente para Maria. Ela poderia ficar sempre que quisesse, fins de semana, feriados, férias escolares ou simplesmente quando sentisse saudade de seus filhos do coração. No dia emocionante da adoção oficial, quando o juiz perguntou formalmente aos gêmeos se eles gostariam de ir morar com aquela família nova, Gabriel olhou seriamente para Maria e disse com sua vozinha determinada: "Só se a mãe Maria for junto também." E Sofia, com sua personalidade doce mas decidida, completou imediatamente: "Ela é nossa mãe primeiro, antes de tudo." Não havia um único olho seco naquele tribunal emocionado. Advogados experientes choravam discretamente. O juiz precisou fazer uma pausa para se recompor, e todos os presentes testemunharam algo raro e precioso: o poder transformador do amor maternal verdadeiro, transcendendo convenções sociais e protocolos legais. A família adotiva, os pais biológicos do coração e todos os profissionais envolvidos compreenderam naquele momento que algumas ligações maternais são tão profundas e genuínas que transcendem papéis formais, documentos oficiais e convenções tradicionais, tornando-se vínculos eternos do coração que durarão para toda a vida. Hoje, 5 anos transformadores depois, Gabriel e Sofia são crianças de 7 anos e meio completamente felizes, saudáveis, inteligentes e emocionalmente equilibradas. Eles dividem naturalmente seu amor abundante entre os pais adotivos que lhes dão estabilidade, educação e oportunidades, e a mãe do coração, que os salvou quando mais precisaram desesperadamente de amor maternal verdadeiro. Maria continua seu trabalho revolucionário e transformador, agora como diretora do primeiro Instituto Nacional de Maternidade Terapêutica do país, provando todos os dias, através de centenas de casos de sucesso, que o amor maternal verdadeiro e incondicional
Não precisa de diplomas universitários, certificações técnicas ou protocolos científicos para transformar vidas de forma definitiva e permanente. Ela treina mensalmente mais de 1.000 profissionais da área da saúde e assistência social, ensinando que toda criança traumatizada, órfã, abandonada ou negligenciada merece e necessita encontrar pelo menos uma pessoa especial que a ame exatamente como uma mãe verdadeira ama seus filhos, incondicionalmente, pacientemente, com aquela dedicação absoluta que só o coração maternal genuíno consegue oferecer sem reservas. A lição eterna e universal que fica dessa história transformadora é que o amor maternal verdadeiro é a força mais poderosa do universo para curar feridas emocionais, restaurar esperança perdida e devolver a crianças traumatizadas a confiança fundamental no mundo dos adultos. Toda criança, independente de sua origem social ou situação familiar, merece experimentar pelo menos uma vez na vida aquele amor incondicional que só uma mãe do coração consegue proporcionar. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou seu coração de mãe, pai ou pessoa que ama crianças, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Mas antes de partir, me responda. Você acredita que o amor maternal pode mesmo curar feridas que remédios não conseguem? Nos próximos vídeos, traremos mais histórias que mostram como o amor maternal pode mover montanhas. Até a próxima!